Ora, sabe por que eu estou aqui? Porque o Brasil ainda vai conhecer as traquinagens e as roubalheiras do filho do presidente da República, o Lulinha, em breve. Aguarde. Os comunistas viram o Flávio Bolsonaro ultrapassar o descondenado nas pesquisas e entraram em pânico. Então acionaram o esquema todo, vazaram o áudio deliberadamente e mandaram a Globolixo encher as manchetes para tentar destruir o futuro presidente antes que fosse tarde demais. Só que enquanto a mídia do regime fazia esse circo todo, os petralhas esqueceram de esconder direito a notícia que o 9 Dedos mais temia, e a própria Globolixo colocou pequenininho no rodapé do mesmo jornal que a PF está chegando no Lulinha, o filho do descondenado, a ponto de deixar o 9 Dedos desesperado tentando blindar o herdeiro. E foi o Sóstenes Cavalcante quem pegou esse jornal, foi à tribuna e leu para o Brasil inteiro o que os comunistas não queriam que você visse. Primeiro você vai ver o áudio que os comunistas vazaram como arma para tentar acabar com o Flávio. Depois o Flávio respondendo com 0 de dinheiro público e 0 de lei Rouanet, ao contrário do que o picolé de chuchu faz todo dia com o seu dinheiro. E para fechar o Sóstenes na tribuna, escancarando o que a Globolixo tentou enterrar no rodapé sobre o Lulinha. Assiste comigo. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. 0 de dinheiro público, 0 de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Mais uma vez a montanha pariu um rato. O PT alardeou que tinha bala de prata, que ia acabar com Flávio Bolsonaro, porque a tática do PT sempre é a mesma: querer lamear os outros com a lama que é deles. Todo o Brasil sabe que a corrupção está na testa do PT. Todos sabem que a roubalheira dos coitados, dos aposentados, dos pensionistas foi feito. Neste governo aumentou 10 vezes o que já vinha acontecendo em alguns momentos da República, porque onde entra o PT, entra a corrupção. Todo o Brasil sabe que os Correios e as outras estatais, com o presidente Bolsonaro, davam lucro e agora dão prejuízo, e não é mais de milhões, já é de bilhões de prejuízo. Esta é a marca do PT. E lógico, quando eles veem o Flávio Bolsonaro
que muitos deles riam. Este não tem condições de ser presidente do Brasil. Por que que escolheram ele? E ficaram zombando. Aí quando vê ele ultrapassar o descondenado na frente da pesquisa, tem que vir para atacar a honra alheia. O Flávio já se posicionou de forma firme, clara, no seu vídeo, acerca dos áudios vazados como bala de prata hoje. E ali ele deixa muito claro: dinheiro privado. Quando não pairavam sobre Vorcaro, o contrato feito com a produtora do filme nos Estados Unidos, não pairavam sobre Vorcaro nenhuma suspeita quando feito o contrato. E quando ele faz a cobrança é porque via a necessidade de acelerar para divulgarmos o filme do presidente Bolsonaro neste ano. É importante para a história do Brasil conhecer a história do presidente Bolsonaro neste filme. Com os atrasos dos pagamentos, ele faz ali a cobrança de algo que é totalmente ilegal. Dinheiro privado para um filme privado. Investe quem quer e depois, se o filme der lucro, ganha junto ou perde junto na vida privada. Todo mundo faz isso. Mas o que eu quero chamar a atenção do Brasil é para uma pequena nota, porque tudo que é contra o PT, a imprensa coloca pequenininho. Agora vocês vão ver, grande parte da imprensa, não é toda, eu tenho que ser justo, grande parte da imprensa já quer falar até agora em manchetes contra o Flávio Bolsonaro. Mas no jornal Globo, hoje, eu quero parabenizar o Globo, eu só lamento que ficou pequenininho no rodapé, não está manchete grande. Amanhã vocês vão ver a manchete que estará sobre o Flávio, está lá, pequenininho na nota do Globo hoje. Eu vou ler aqui: caiu na rede. As investigações da PF contra Luiz Lula da Silva, o Lulinha, avançam significativamente nas últimas semanas, a ponto de levar o próprio Lula, preocupado e assustado, e tenta blindar o filho. Os movimentos ensaiados do Planalto já foram mapeados pelos investigadores. Até o momento, contudo, as diligências prosseguem. Ora, sabe por que eu estou aqui? Porque o Brasil ainda vai conhecer as traquinagens e as roubalheiras do filho do presidente da República, o Lulinha, em breve. Aguarde. Petezada, não precisa cantar vitória. Todos nós sabemos que vocês mexem com dinheiro de aposentados, dos pobres do Brasil, é ali que vocês gostam de roubar. Aguardem, aguardem, porque a investigação disso está na mão de um ministro sério, isento, chamado André Mendonça, e ele não vai deixar pedra sobre pedra deste escândalo do INSS, bem como não deixará do Banco Master, porque nós aqui, PL, a direita, nós vamos até o final e queremos sim a CPI do Banco Master, para que a gente possa separar e mostrar quem meteu a mão no bolso dos brasileiros, onde este bandido chamado Vorcaro realmente botou esse dinheiro de forma ilícita e onde houveram contratos anteriormente ao escândalo, que tudo isso já está mais do que claro. É uma cortina de fumaça que o PT está tentando, com medo de operações grandes que virão aí pela frente, e vocês aguardem. Não sou eu que estou falando, não. Quem está falando é o jornal Globo. Tá pequenininho o Globo, pequenininho, mas eu li. Se você quiser ler, entra aí no jornal de hoje e veja lá, caiu na rede, tá aqui. É o Globo que está dizendo, e nós veremos nos próximos dias quem de verdade rouba a esperança e o sonho dos brasileiros. E quem sempre fez isso é o descondenado atual presidente da República, que foi condenado por lavagem de dinheiro, corrupção. Descondenaram ele para ele estar aí, mas ele vai sair de lá no próximo ano. Viva a CPI do Banco Master, e nós não vamos retroceder um milímetro. Meu amigo Flávio Bolsonaro, siga firme, de cabeça erguida. Nós vamos vencer este aparato estatal que está todo entremeado nas estruturas do governo para tentar manchar a sua honra, mas não, sua honra não será manchada, porque Vossa Excelência será nosso presidente a partir do próximo ano. A sua pré-candidatura, só para concluir, presidente, a sua pré-candidatura
ela cresce a cada dia. E mesmo que alguns aí da direita, não é, querem se aproveitar do momento, nós sabemos que o que nos une na direita é que nós vamos lutar até o fim para livrar o Brasil dos vermelhinhos e da petezada que tanto mal faz ao nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Você acabou de ver o que os comunistas não queriam que chegasse até você, porque o plano era simples: vazar o áudio do Flávio, encher as manchetes da Globolixo, destruir a candidatura antes da eleição e desviar a atenção do Brasil do que realmente está acontecendo, que é a PF chegando no Lulinha com força, enquanto o descondenado tenta desesperadamente blindar o filho, e enquanto a Globolixo colocava o nome do Flávio Grande, ela enterrava essa notícia pequenininha no rodapé, com medo que o Brasil visse o tamanho do problema que o 9 Dedos está enfrentando. Patrocínio privado de filme não é crime em lugar nenhum do mundo. O Vorcaro financiou o documentário do próprio descondenado com Oliver Stone. E a Globolixo não disse nada, mas a PF está no encalço do Lulinha, e André Mendonça não é o tipo de ministro que os petralhas conseguem comprar ou controlar. E em 2026, tanto o Lulinha quanto o 9 Dedos vão ter que responder por muita coisa que os comunistas acharam que estava escondida. Deixa aqui nos comentários o que te revoltou mais: os comunistas vazando o áudio do Flávio como arma, ou a Globolixo escondendo a investigação do Lulinha no rodapé enquanto atacava o futuro presidente. E manda esse vídeo para quem só viu a manchete e não viu o rodapé. Até o próximo.